Pessoal, como eu tinha informado para vocês, eu disse que aquela operação que aconteceu mais cedo com a prisão dos militares era uma verdadeira cortina de fumaça e o intuito principal é chegar na figura do Bolsonaro. Uma coisa que me chamou muita atenção e eu cheguei a comentar com vocês era o fato de que aconteceu aquela operação no mesmo dia em que o Mauro Cid prestaria depoimento. Pois é, querem vincular com o Bolsonaro de toda forma. E isso começa a ficar mais grave do que você possa imaginar. Então fica até o final desse vídeo que eu vou explicar cada detalhe disso para você. Você vai entender o que é que a Polícia Federal vem agora articulando e como eles pretendem chegar no próprio Bolsonaro, tá bom? Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, que é muito importante. Hoje é dia 19 de novembro de 2024. Esse é o nosso terceiro editorial do dia, o editorial das 4 horas da tarde, para você. E antes de começar com o conteúdo, o livro Segredos Milionários dos Leilões está disponível para você. Você quer aprender a ganhar muito dinheiro com leilão de imóveis? Você quer entender como que você pode comprar esses imóveis de qualquer lugar? Você está nos Estados Unidos e quer comprar um imóvel e ter rentabilidade alta? Esse livro é uma verdadeira bíblia, né, dos leilões de imóveis. Ele traz a lista de todos os sites confiáveis que você pode comprar. Ele te traz dicas de como não cair em cilada. Enfim, esse livro foi preparado para você. Naquele modelo de confiança, você faz o download, eu confio em você e você vai pagar o valor que você acha justo, tá bom? E aí, eu te agradeço pela confiança que você tem também no nosso canal. Vamos começar de matéria? Vem comigo, vai? Olha só, eles falam que é pela fome. Ah, vamos combater a fome. Mas que tal o Lula começar combatendo a fome aqui no Brasil? Né? Não vamos esquecer que o Lula tem um amigo caloteiro, chamado Nicolás Maduro. Pois é, negociações da dívida de 1,6 bilhão de dólares, ou seja, dá quase 5, já passa, né, com juros, passa de 5 bilhões de reais, e o Lula disse que não foi pago porque o Bolsonaro não cobrou. Mentira, não foi pago, é porque o cara é caloteiro. Continua paralisada a dívida. Pensa comigo, 5 bilhões de reais, quantas cisternas no Nordeste dava para criar? Quantas escolas seriam beneficiadas com lanche? Quanto se pode fazer em termos de saneamento básico, infraestrutura? Quanto poderia se ajudar com a educação aqui no Brasil? Pois é, os caras não estão preocupados com isso. As negociações sobre a dívida de mais de 1,6 bilhão de dólares da Venezuela com o Brasil permanece paralisada. Esse débito, suspenso desde 2017, não tem previsão de quitação. A relação entre os países esfriou, especialmente depois que o Brasil rejeitara a adesão da Venezuela ao bloco do BRICS. O jornal Gazeta do Povo divulgou a informação na última sexta-feira. Ou seja, o Lula está pouco importando em cobrar essa dívida. E aí eu te pergunto, estão falando que estão querendo combater a fome no Brasil. Será que isso é verdade? Duvido é o dó, estão a fim de ajudar os seus companheiros. Vamos falar do Milei também. A Argentina assina o comunicado do G20, mas o Milei criticou a intervenção estatal e a censura à liberdade de expressão. O Milei é uma figura que está ganhando muita projeção política, principalmente no espectro da direita, junto ao Trump, junto ao Elon Musk, e está comprando cada vez mais também a briga, né, e o discurso contra a censura e a favor da liberdade de expressão. A Argentina decidiu assinar o comunicado final da cúpula dos líderes do G20. Pragmático, vai resolver para nada, vai servir para nada esse G20, a não ser para gastar dinheiro público. Contudo, o governo do presidente Javier Milei emitiu uma nota deixando claro que discorda de vários pontos do documento. O gabinete de Milei, inclusive, postou no Twitter, no fim da tarde dessa segunda-feira, um comunicado oficial em que esclarece o seu posicionamento. O conteúdo destaca principalmente a discordância sobre as limitações de expressão nas redes sociais. A gente percebe que a briga, né, o duelo entre direita e esquerda, entre eixo do bem e eixo do mal, vai estar divulgado agora, vai estar traçado com base na briga pela liberdade de expressão, inclusive dentro das redes sociais. A gente sabe que tudo que eles querem é o controle literal, né, do que você pode dizer ou não. Essa é a realidade dos fatos. E aí segue uma matéria do Diário do Poder. Hotel do Lula, né, para quem fala que quer
economizar dinheiro, salvar o povo, né, da fome. O hotel do Lula, no Rio, tem um ovo. Não sei se você já comeu um ovo pagando R$ 80 por ovo. É isso. É luxo demais, né? E até tem um vinhozinho também. Custa bagatela, baratinho. R$ 9,8 mil uma garrafinha de vinho. Quantas vezes você já tomou um vinho desse? Eu duvido, né? Enquanto enrola para anunciar o corte de gastos, o Lula desfruta uma luxuosa hospedagem no Fairmont de Copacabana, hotel que oferece acesso a outras extravagâncias. Além da diária, baratinha, 5,3 mil a diária por pessoa, que cada quarto pode custar quase 4 vezes o salário mínimo, que ele aumentou em R$ 18 para 1.412, né? De 1.412 para 1.420. E aí eu te pergunto, você acredita mesmo que o pessoal está preocupado, né, literalmente, com a pobreza, em resolver o problema das desigualdades no Brasil? Não tá, gente. Seja bobo, não, tá? Esses políticos não estão preocupados com isso, não. Enfim, vamos entrar no tema tenso, né, que envolve hoje a prisão de militares. Até um general foi preso. Dos Kid Pretos, eu já expliquei para vocês que a galera do Kid Preto é o grupo especial de operação do Exército. São conhecidos assim por usar um capuz preto, né? E eles entram quando o convencional não deu para resolver. É a tropa de elite do Exército Brasileiro. Pois é, a informação é que essa turma estava querendo tirar a vida do Lula e do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Mas, como eu disse para vocês, o intuito da turma, né, é vincular isso aí à figura do Bolsonaro. Matéria do Metrópolis. General preso por planejar tirar a vida, né, do Lula tinha um super salário na Câmara dos Deputados. O general Mário Fernandes, preso pela Polícia Federal nesta terça-feira, ocupava um cargo privilegiado na Câmara, no gabinete do deputado Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde de Jair Bolsonaro. Fernandes é suspeito de participação em um plano de golpe de Estado, conforme diz a matéria aqui, que previa o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Mário Fernandes foi nomeado em março de 2023 para um cargo de natureza especial no gabinete de Pazuello. O cargo, com o código CNE 09, pode ser ocupado por pessoas com nível superior completo. O salário, R$15,6 mil, segundo o segundo maior vencimento, né, da Casa Legislativa. O general permaneceu no cargo até março desse ano, quando foi exonerado pelo Pazuello. Além de Fernandes, a operação contra golpe da Polícia Federal prendeu o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, o major Rodrigo Bezerra Azevedo e o major Rafael Martins de Oliveira e o policial federal Vladimir Matos Soares. As ordens de prisão e busca e apreensão também foram cumpridos no Rio de Janeiro, Goiás, Amazônia e Distrito Federal. Pois é, como eu disse para vocês, é a turma dos pretos, né? Então, inclusive, tem até o general aqui que era vinculado, né, no gabinete do Pazuello. Então, o intuito, cada vez você vai percebendo que eles vão chegando mais próximo. O Pazuello era o ministro da Saúde do Bolsonaro, né? Hoje está dentro da Câmara dos Deputados. O que acontece hoje, né, que esse caso aqui que gerou tanta repercussão? No mesmo dia em que acontecia essa prisão, hoje, o Mauro Cid também estava sendo ouvido. A operação contra os suspeitos de tentar matar Lula e Moraes ocorre no dia do depoimento do Mauro Cid. Ou seja, parece até coincidência ou que são coisas programadas, né? Parece até que são questões programadas. Matéria do Luiz Bassi, eu sempre cito a fonte para você. O tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, ex-ajudante de Jair Bolsonaro, prestará um novo depoimento à Polícia Federal na terça-feira em Brasília. O Cid fechou um acordo de delação premiada, né, após ter sido preso no âmbito do inquérito que apura fraudes em certificados de vacina contra a Covid. É outra narrativa que eles criaram aí, mas no final das contas, deu em nada, né? Além do caso referente às vacinas, ele cooperou com a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado que teria sido elaborada, né, no alto escalão do governo Bolsonaro e também é implicado no esquema de venda de joias
presentes e entregues ao ex-presidente por autoridades estrangeiras. Então, assim, são 3 narrativas que a esquerda vem trazendo há longo tempo, né? Ou seja, a questão do cartão de vacina, joias de Bolsonaro e o tal do golpe de Estado. São as 3 narrativas que vêm há muito prazo, né, sendo traçadas. Só que tem mais coisa envolvida nisso. Vamos lá, matéria do Correio Brasiliense. Entenda o plano de assassinato contra o Lula que foi descoberto pela Polícia Federal. Olha só essa informação que o Correio Brasiliense trouxe. Mensagens no celular do Mauro Cid detalhavam um plano para matar as autoridades, batizado de Punhal Verde e Amarelo. A execução seria em dezembro de 2022. Então tinha um plano para tirar a vida deles em dezembro de 2022. E segundo informações, mensagens que estavam no próprio celular do Mauro Cid diziam sobre isso. Então Mauro Cid foi convocado para prestar depoimento, no mesmo dia em que, inclusive, um general do Exército foi preso, e agora vem essa matéria dizendo que o Mauro Cid está envolvido nisso. A Polícia Federal identificou um plano para assassinar o presidente Lula, o Alckmin e o Moraes. A conspiração chamada Punhal Verde e Amarelo foi encontrada no celular do Mauro Cid. Na operação contra-golpe, a PF prendeu militares civis envolvidos. Entre os presos estão o general Mário Fernandes e o major Rafael Martins. Os mandatos foram cumpridos em Goiás, Brasília, Rio de Janeiro também. Tá, mas o que a gente chega aqui? O ponto final é chegar até o Bolsonaro, certo? Ok, matéria do Infomoney. Secretário de Bolsonaro é preso em investigação sobre o plano para matar o Lula. Então, aqui, eles levam a crer que um secretário direto do Bolsonaro estaria envolvido. Matéria do Infomoney. Vou até colocar na tela para vocês. Aqui, vem cá. Ó, plano de golpe de Estado. É o que diz a matéria. O ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência no governo Bolsonaro, o Mário Fernandes, foi preso nesta terça-feira pela Polícia Federal na operação contra-golpe, que investiga planos de golpe de Estado e assassinato do presidente Lula, do Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. O policial federal Vladimir Matos Soares e 4 militares das Forças Especiais do Exército, conhecido como Kid Pretos, também foram presos. Mário Fernandes é general da Brigada do Exército e ocupou a 2ª posição na hierarquia da Secretaria da Presidência, ou seja, cargo bem próximo, né? Então, ele exerceu suas atividades na época. Você lembra do general Ramos, né, uma figura muito ligada ao Bolsonaro? Pois é, ele era comandado por Luiz Eduardo Ramos, o general do Exército que era bem próximo do Bolsonaro e foi comandante do Comando Militar do Sudeste. Os planos de execução das autoridades foi encontrado com Fernandes, afirmou uma fonte. E aí, também tem esse caso que diz que ele, depois, já em 2023, esteve dentro do gabinete do Pazuello. O negócio que a gente começa a observar é que cada vez mais há uma investida. Como eu disse para vocês, o intuito é validar que não eram senhorinhas com bíblias na mão, que era um caso muito mais grave, que era um caso muito mais pesado, né, em relação ao 8 de janeiro e que tinham militares envolvidos. Porque o discurso hoje é que, peraí, não tem golpe militar sem militar. Os militares não estavam envolvidos, não teve nada, era um bando de velhinha, era vendedor de algodão doce, era chaveiro, era essa turma que estava lá. Era mendigo, era autista, era isso que estava lá. Né? A senhorinha da Bíblia na mão, era o Clesão. Acontece que agora, vinculando os boinas pretas, né, os kids pretos, eles vão validando a informação para o resto do mundo de que não, eram realmente pessoas que tentavam algo mais sério. Pois é, as investigações ainda estão em curso ainda. E mais pontos chegarão, né, sobre essa investigação e eu vou estar trazendo para vocês. Outro ponto que a gente precisa falar, que eu achei bem interessante também, é uma matéria da Gazeta do Povo. Vamos falar do governo norte-americano? Vamos falar deles? É o seguinte, o Trump está com uma estratégia armada.
Trump indica conselheiro que denunciou um cartel de censura para chefiar a agência de comunicação. Tá, o que rolou lá nos Estados Unidos para você entender? Cara, a mesma coisa que rolou aqui. Agenda woke, censura aos conservadores, redes sociais limitando a entrega de conteúdos de quem era de direita e fazendo com que o conteúdo de quem era de esquerda chegasse a todo mundo. A gente vê isso acontecendo, inclusive, agora no Brasil. Tá? Inclusive agora. Tem uma plataforma aí que é o TikTok, quando você olha para ela, conteúdos da galera da left chega para você o tempo inteiro. A left people tá mandando ali, né? E aí, mesmo que você... o algoritmo funciona assim. Chega um conteúdo em você, você não gostou, você passa logo. O algoritmo entende, olha, ele não gosta desse tipo de conteúdo, eu vou parar de mandar. Só que o conteúdo da left people não para. Todo tempo eles estão mandando para você. O conteúdo de quem é conservador, às vezes você assiste o cara aqui, daqui 2 meses que você vai ver mais um conteúdo dele. É assim que funciona. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, escolheu um dos conselheiros da Comissão Federal de Comunicação, a FCC, o republicano Brendan Carr, para a liderança da agência, que tem um papel semelhante ao da Anatel no Brasil, como se fosse a Anatel. O Carr foi responsável por abrir uma investigação contra Big Techs na semana passada, acusando-as de formar um cartel de censura. Pois é, aqui no Brasil não é diferente não. Durante o governo Joe Biden, as empresas acionadas incluem Facebook, Google, Apple e Microsoft. Meu irmão. Vão colher tempos amargos com a gestão do Donald Trump, se não tirar esse viés esquerdista deles. A medida, assinada pelo conselheiro da FCC, exigiu dessas empresas de comunicação informações relacionadas ao uso de monitores de desinformação durante o governo democrata. No documento, Carr afirmou que os cidadãos americanos vivem, nos últimos anos, um aumento sem precedentes da censura. O conselheiro republicano afirmou que as Big Techs desempenham papéis significativos nessa conduta, imprópria de silenciar os cidadãos do país, por simplesmente exercerem seus direitos previstos pela primeira emenda. Abre aspas. Você participaram de um cartel de censura que incluía não apenas empresas de tecnologia e redes sociais, mas também organizações de publicidade, marketing e os chamados verificadores de fato, diz um trecho da carta enviada às empresas. Esses verificadores de fatos aqui no Brasil também são velhos conhecidos nossos. O que a gente passa a entender a partir de então? A gente passa a entender a partir de agora que com o governo Donald Trump, uma verdadeira limpa, vamos dizer assim, um verdadeiro limpa nessas Big Techs vai acontecer. Vai ter uma pressão contra a censura, a favor da liberdade de expressão. Ou seja, hoje o Donald Trump tem a Câmara dos Deputados, tem o Senado Federal e pode aplicar leis fazendo com que o sistema, o código dessas, inclusive desse algoritmo, seja exposto para saber se eles estão controlando a opinião pública ou não. E olha a diferença. A esquerda quer impedir que a direita fale. A direita, agora com o Trump no poder, quer autorizar que a direita e a esquerda falem. E cada um vence no discurso. Deu para você entender a diferença? A esquerda censurou, calou. Essas agências de checagem faziam mentiras grotescas, fazem mentiras grotescas. Enquanto que agora o que o Donald Trump busca, agora o que o Donald Trump quer é que todos possam ter essa liberdade de expressão. Mas essa onda republicana vai chegar aqui no Brasil também. É questão de tempo. É por isso que a gente vê essas ações começando, porque o desespero está batendo. E eu já tinha dito para vocês, eles vão partir para tudo ou nada. Isso é fato. Vão partir para tudo ou nada. Essa última ação agora começa a mostrar isso. Tá bom? E é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do nosso editorial. Se você gostou, dá um like, curte, compartilha. Se ficou até o final, coloca no comentário. Se está a fim de ganhar muito dinheiro, mas muito mesmo com leilão de imóveis, isso aqui mudou a minha vida e de muitas pessoas que eu conheço. Eu preparei um e-book, cara, que é perfeito. Ele tem a lista para você saber os sites que são confiáveis. Ele te diz como você pode
comprar um imóvel para levantar recursos financiando esse imóvel com a taxa de juros baratinha e ainda alugando o imóvel para ganhar rentabilidade. Meu amigo, é um investimento que eu recomendo, senão o livro não estava aqui. Bom, abraço, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. E lembrando a vocês, tem um link aqui também. Você quer um plano B? Você tem medo que com essa aposta, né, vamos dobrar a aposta do judiciário, do próprio governo, o Brasil se torne uma situação difícil? Um plano B para você, com toda certeza, é o Uruguai. Tem um link aqui no nosso canal, aqui na descrição, onde você clica lá e entra em contato com a nossa assessoria e a gente vai te informar como que você pode conseguir uma residência uruguaia, ou seja, um green card uruguaio, para que você tenha garantia que, caso você precise sair do Brasil, você tenha essa possibilidade. Bom, grande abraço, pessoal, fique com Deus e até o próximo editorial.